de cuidar de si mesmo, a gente viu primeiro a importância do autoconhecimento. Vimos que é muito importante a gente se entender, compreender os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas limitações. Vimos também que esse é um processo contínuo, porque a gente está sempre mudando. Então a gente não pode parar, deixar com que esse processo de autoconhecimento fique estagnado, porque se a gente está sempre mudando, a gente precisa estar sempre se conhecendo também. Vimos que nesse período aí, nessa fase de adolescência, é um dos principais momentos onde a gente forma e conhece a nossa identidade. Às vezes, nós temos a tendência de querer nos afastar da nossa família e criar uma identidade que é única, autêntica, diferente. Muitas vezes, para isso, a gente se inspira em famosos, personalidades muito conhecidas, esportistas, atrizes, modelos, influencers, blogueiras. Isso pode acontecer mesmo. E é muito bom para que a gente se inspire mesmo. Só que isso pode se tornar um problema se a gente começar a se comparar demais com essas pessoas e esquecer o próprio potencial que nós temos dentro de nós. Então a gente tem que se inspirar nessas pessoas, mas tem que entender que o nosso caminho é diferente, que nós temos o nosso próprio potencial a ser realizado. Com o tempo que a gente dispõe, com as ferramentas e com os meios que nós temos. O nosso potencial é diferente. Então a gente não pode se deixar iludir aí, achando que apenas se a gente fizer grandes ações, for muito reconhecido, se tornar famoso, é que a gente alcançou o nosso potencial de realização. Inclusive, quando a gente fala do potencial de realização, a gente construindo tudo isso, a gente tem que ter em mente dois tipos de personalidade que podem nos ajudar ou não na realização desse potencial. Uma delas é a personalidade reativa, que não nos ajuda muito. E outra é a personalidade proativa. E a gente tem que ver qual dessas a gente vai desenvolver, vai priorizar. A personalidade reativa vem de uma pessoa que reage ao ambiente. E reage de modo impulsivo. Você não consegue prever as suas ações. Ela fica nervosa, toma decisões precipitadas. Ela é imprevisível. É como se fosse uma garrafinha de refrigerante quando você sacode. Quando você coloca essa pessoa sob pressão, ela explode. Ela não consegue prever os problemas, ela fica só reclamando depois, ela não consegue solucionar. Isso é uma personalidade reativa. A personalidade proativa vem de uma pessoa que ela prevê os problemas, que ela procura soluções, que ela é ativa na busca dessas soluções, ela está tentando sempre melhorar o ambiente que ela vive. E se ela é colocada sob pressão, ela é igual uma garrafinha de água quando a gente sacode. Quando você destampa, ela ainda está tranquila, calma, serena. Ela toma decisões bem acertadas, pensa antes de tomar atitudes. Então, vocês já devem imaginar qual dessas personalidades contribuem para o desenvolvimento do nosso potencial, não é mesmo? A gente deve sempre priorizar a personalidade proativa para conseguirmos desenvolver o potencial que nós guardamos dentro de nós. E aí, quando a gente está, desenvolvendo o nosso potencial, criando a nossa identidade, se autoconhecendo e se inspirando em outras pessoas, inclusive, a gente pode ter a tendência a tentar se encaixar em determinados padrões. Padrões ditados pela sociedade, pela mídia, pela internet, pelos meios de comunicação. Só que o que a gente não percebe é que eles são difíceis de alcançar. Muitas vezes, irreais, não existem, não podem ser alcançados. E esses padrões, às vezes, eles encaixam em apenas uma pequena minoria. Excluem uma maioria muito grande. E às vezes, nós sacrificamos a nossa saúde, o nosso bem-estar para se encaixar neles. E isso não é bom pra gente. A gente precisa entender que nós somos diferentes e que a beleza está na diversidade. Eu dei aula para vocês aí das formas geométricas. Não adianta um círculo querer caber num quadrado. E não seria interessante se todas as formas geométricas fossem iguais. Nós devemos nos respeitar.
O autoconhecimento é muito importante para isso, para a gente entender a beleza que mora em nós, mesmo que ela seja diferente, diversa daquela que a gente vê nos outros. E aí, ainda sobre o cuidado consigo mesmo, a gente estudou a importância da prática de atividades físicas para a manutenção da nossa saúde. E a saúde não é só a ausência de doenças, de enfermidades. É também um completo estado de bem-estar. E a atividade física, ela nos ajuda nisso. Porque além, de melhorar o nosso corpo, o nosso metabolismo, fazer com que tudo funcione melhor, ela libera hormônios, ela propicia a gente a conviver com outras pessoas, cuidar aí do nosso espírito de competitividade. Então ela tem muitos benefícios. E aliada, claro, a uma boa hidratação, beber bastante água, se alimentar bem, dormir corretamente, a quantidade necessária de horas, pode ser muito benéfico pra gente. Então a atividade física tá entre as coisas que a gente deve prezar quando a gente fala do cuidado consigo mesmo. E aí, para fechar os nossos estudos sobre o primeiro momento, nós falamos da importância do desenvolvimento de uma afetividade saudável. Ela começa lá na infância e vai refletir na vida adulta, na sexualidade. Vimos aí alguns conceitos que a gente precisa conhecer, diferenciar, e vimos que a falta de informação e de desenvolvimento dessa afetividade saudável pode trazer algumas consequências. Algumas delas uma delas, é a violência doméstica, que é a violência praticada contra a mulher no ambiente doméstico. E vimos que ela não é praticada apenas pelo marido ou pelo companheiro. É qualquer homem, que violente aí uma mulher. Vimos que existem diferentes tipos de violência, inclusive. Mas que é uma violência no ambiente familiar. Então não é uma violência de uma pessoa que a gente não conhece, como o roubo, o furto, a agressão. Não! Ela é consequência do desenvolvimento, da ausência do desenvolvimento de uma afetividade saudável. E aí, para isso, para acessar isso, existe a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que ela vem falar dos tipos de agressão e quais serão as punições, para tentar coibir e, claro, punir as pessoas que a praticam. Então, pessoal, a gente deu um tour aí pelo primeiro momento no nosso livro didático. E aí a gente vai aí, para o desenvolvimento das atividades do box Revivendo Diálogos, para em seguida, na próxima aula, a gente iniciar os estudos dos valores essenciais para cuidar, para se relacionar com o outro. Eu espero que vocês tenham aproveitado todo esse primeiro momento, todas as nossas aulas e esse momento de revisão. Eu tenho certeza que vocês estão afiadíssimos. Vamos lá?